pagou com a própria vida, com o seu sangue. Satanás não tem como segurar um filho de Deus fora do plano salvífico, porque ele pagou o preço com a própria vida. Então eu não vou ler, mas é Gênesis 3, se você ler do 7 ao 10, eu anotei aqui, e depois o 21, do 7 ao 10, quando pecou, ouvi tua voz e me escondi. No 21 Deus matou o cordeiro e cobriu com pele, né? Aí Salmo 16, verso 11 diz: na tua presença há abundância de alegria. Na presença de Deus há abundância de alegria. Mas o homem em pecado, ele esconde de Deus, ele faz cobertura para si mesmo, ele vai saciar sua sede em outras fontes. Ele é ignorante, ele não sabe que ele foi feito sedento para saciar no manancial de águas da vida, que é Cristo, né? Então, eu anotei aqui Salmo 16, verso 11, na tua presença há abundância de alegria. Jó também, 41, 22, até a tristeza salta de alegria na presença do Criador. Se o homem pudesse experimentar o gozo, a satisfação, sacia a sede, como ele disse para aquela mulher do poço, né? Se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e ainda faz saltar para a vida eterna. É uma água da vida, né? Então, nós escrevemos isso aqui, ó. Em São João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anotei aqui, vida só em Cristo Jesus, não tem outra forma de vida. Essa aqui é negativa, essa aqui é passageira. Tiago diz que é como um vapor, e outras escrituras dizem que é como uma flor que o vento passa, já não existe mais. Então, vida é vida em Cristo, vida eterna, é para quem nunca começou, nós vimos nesta manhã, né? E até eu ia pedir um destaque da escola, me passou, né? Mas fica para outra oportunidade. Então, se vida é só em Cristo, ele disse, eu sou o caminho. Os discípulos sabiam para onde vai e qual era o caminho, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não ser por mim, porque o Pai estava nele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, né, tem vida. Aí São João 10, 9, eu sou a porta, se alguém passar por mim, entrar por mim, melhor dizendo, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem verdejantes. Aí eu anotei São Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve, meu jugo é suave. São Mateus 11, 28 e 29, e também São Mateus 22, 12, a parábola daquela ceia, que encontrou um lá, que não tinha as vestes nupciais. Amigo, como entraste aqui? E ele emudeceu, e foi mandado atar com as pés e mãos e jogado nas trevas exteriores. Não fazia parte dos convidados, da noiva, não entrou por Cristo, não deu crédito no assim diz o Senhor de cada era, entrou pelas suas maneiras, seus arranjos teológicos. Então, eu creio que ele ficou para a segunda ressurreição, né? Na grande tribulação. Amigo, como entraste aqui? E ele emudeceu. Eu também anotei aqui São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Palavra que devia chamar a atenção. Ninguém quer se perder.
Quem não nascer de novo não entra no reino do céu, não vê o reino do céu. Por isso vale a pena nossa posição, nossa luta, nossa busca, nossa meditação e alimentar dessa palavra de vida, tão útil para nós como é o alimento natural. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, Apocalipse 21:6, eu já citei isso aqui várias vezes, recentemente. Apocalipse 21:6 é vida, água da vida. Olha aqui, ó. Apocalipse 21:6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem quer, e disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E o 22:17, né? O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Nos dias de Noé, para que 120 anos? Com a graça estendida, com a arca sendo construída e porta aberta. Para quê? Se ele é onisciente, sabia já que era só Noé e a família, porque ninguém pode apontar o dedo que não teve oportunidade, né? É o homem que rejeita Deus. Mas o filho e filha de Deus, que tem uma fagulha de vida eterna, aquilo ao encontrar com a água da palavra, aquilo mexe, aquilo desperta, aquilo traz vida. Então, irmão, eu disse aqui, Jesus falou em São João 5, 39 e 40, vós examinai as Escrituras e cuidai ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam, mas não quereis vir a mim para ter de vida. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não por mim, né? Aprendei de mim, eu sou a porta. Não quereis vir a mim para ter vida. Vida, vida, vida é só em Cristo Jesus. Não sou batizado no nome dele, chamo ele de segunda pessoa. Como é que pode ter remissão dos pecados? Será se temos timidez de enfrentar teólogo? Não, porque está escrito. Porque está escrito. Satanás citou as Escrituras para Jesus, mas ele também disse: está escrito, está escrito, está escrito, né? Só o teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E São João, a mulher samaritana. Agora o Salmo 42, Davi disse: a minha alma tem sede de ti, ó grande Deus. Quando entrarei e me saciarei? É como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. E cada filho, cada filha de Deus, ele almeja mais e mais. O irmão Brana disse, né? É beber, beber e continuar bebendo. Aquela plantinha, ela tem todo o potencial de produção nela, mas ela tem que beber para ela, para galhos, folhas e flores e fruto. Eu escolhi a vós para que vades e des fruto, São João 15:16. Então, Salmo 42, né? Podemos ler um pouquinho aqui no Salmo 42. Eu estou adiantando aqui para nós ler uma porção da mensagem, né? Salmo 42, palavra de vida eterna, né?
A alma anela por servir a Deus. E toda alma anela isso. O ser humano tem alma, mas a ignorância, a mente carnal, a mente que arrazoa, a mente que é inimiga de Deus, a mente impede da alma encontrar Cristo, coloca tropeço, desvia, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dize constantemente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Né? Porque nós sofremos as mesmas coisas. Está todo mundo sofrendo. O ladrão da direita estava sofrendo, o ladrão da esquerda estava sofrendo. Mas tem uma coisa: o da direita, no último suspiro, foi salvo. Porque disse: lembra-te de mim. Ele deu lugar para a alma dele saciar na fonte correta, que estava bem próximo a ele. O outro não. O outro criticou. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Vendo nós passar por percalço, problemas, enfermidade, né? Mas Satanás não vai poder apontar o dedo, porque ele falou para Deus que na questão de Jó lá, era porque Deus tinha dado riqueza para Jó. Aí Deus permitiu: então tira tudo, tira gado, ovelha, camelo, tira filho, tira tudo, tira saúde, tira tudo para ver se ele não é fiel. Não tira a vida. E assim, Deus não blindou nós de enfermidade, de dor de cabeça, de problemas familiares, financeiros, saúde, tanta coisa, mas nós sabemos onde estamos firmes. Vida eterna. Satanás não pode apontar o dedo. O teu povo, a tua igreja, a tua noiva, é um povo especial, mas como nós vimos, o irmão Brana disse assim: não desanime. O amor de Deus pela sua noiva é um amor eletivo. Ele já te elegeu e te deu a palavra, nos deu a palavra. Então, e se clamar com fé, Ele liberta nós de todas as coisas também. Então, Satanás não pode falar: o teu povo era blindado disso e daquilo, né? Então ele conseguiu. Como chegaste aqui? Foi graça, foi a graça, né? É a graça de Deus. Como ele deu, os críticos disseram para o irmão Brana: que Deus é esse que via seus fiéis morrendo nas arenas e ficava de braço cruzado? O irmão Brana disse: ele não livrou dos leões, mas ele foi com ele dando graça, para ele passar por tudo e não ceder a Roma, o poder papal, o poder da besta. Deu graça a isso, deu discernimento, deu visão espiritual. Era a era do boi, animal de sacrifício, e agora nós somos a era da águia. Por isso nós esperamos o arrebatamento, né? Então ela diz: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aleluia. Então, o eleito, se ele desviar, ele
ele não está sossegado no mundo, não está conformado. Ele está almejando, ele sabe onde é a fonte, ele sabe onde é que tem alimento para a sua alma, ele discerne, ele não está acomodado. E aqui o salmista diz, o meu Deus dentro de mim, ele tem Deus dentro dele. A alma está chorando por aproximar a Deus. O eleito não consegue ficar longe da palavra. O eleito discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Aí, o que eu anotei aqui, São João 5:24, né? Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida porque nosso prazer é no Senhor. Então isso mostra que nós passamos da morte, nós não temos prazer. Nós vamos nos lugares aí, é coisa difícil, né? Hoje a coisa é muito pervertida, às vezes tem um circo, o espetáculo é para criança, mas você fica constrangido, mas você vai criar também com muito... não vamos ser carrasco, não vamos... Ouvimos alguma coisa no passado, quer mostrar para a criança hoje, mas tudo tem que ter um filtro, tem que ter uma oração antes de sair de casa, porque não deixa de ver as coisas, né, pervertidas, né, vai ficando normal, né? Antigamente tinha aqueles anedotas, alguma coisa engraçada, tudo sadia, música sertaneja. Que problema que tem se ouvir falar em boiada, nem poeira, nem selva, nem coisa, né? Não tem problema nenhum, mas hoje chama sertanejo, é tudo pervertido. O inimigo tem entrado. O irmão Brana disse que as modas diabólicas, naquele tempo que ele pregava, nem aqui tinha, muitas coisas não tinha. Mas foi assim, começou na Inglaterra, invadiu a América, aí ele pregou a mensagem, invasão dos Estados Unidos, e é como uma avalanche de lama, né? E vai assim, mas Deus tem um povo santo, zeloso de boas obras, peculiar, né? Então, vamos ver aqui alguma coisa nessa mensagem. Essa mensagem aqui, ó, o presente embrulhado de Deus é a forma que ele veio, né? Usando até pano de canga de boi, manjedoura, mas não vou ler ela, já falemos alguma coisa, mas essa outra aqui também é o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Essa aqui é o presente embrulhado de Deus. E essa aqui, o verbo se fez carne. Aí, no 101 aqui, o irmão Brana entra naquele assunto da fé intelectual e a fé no coração. E então ele disse que, por isso ele chamou os fariseus de hipócrita, porque a palavra diz que você tem que, a boca fala do que o coração está cheio. E eles odiavam Jesus no coração e falavam boas coisas. E Jesus falou, hipócritas, fala, não é o que está no seu coração, você está falando, expressando uma coisa e o coração tem outra. Isaías já disse lá atrás, em vão me adoram, ensinando mandamentos de homens. Então, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, tem que ser a luz da palavra. Então vamos ver um pouco aqui a partir do 101. Ele diz assim, ó, nossos pensamentos funcionam diferentes. Muitas vezes nós levantamos e dizemos, como vai, irmão? E você não queria dizer isso em seu coração. Diz por formalidade, às vezes, por obrigação, né? Muitas vezes dizemos, eu sou isso e aquilo, eu vou fazer isso,
e você não quer dizer isso no seu coração. Veio. Eu não quis, isso é ensinamento de como receber mesmo, de como, ele disse assim, as coisas se materializar mesmo em nossas vidas, né? Então, ele diz assim, e você não quer dizer isso no seu coração, veio. Eu não quis dizer isso em meu coração, mas quando você pode se tornar tão morto para as coisas do mundo, até que Cristo seja primeiro, Cristo seja tudo, então todo seu ser é do Espírito do Senhor Jesus Cristo, Ele tem total controle. Nós não temos mais prazer nas coisas do mundo, nós temos discernimento, nós somos prudentes como a serpente, simples como a pomba, mas não malícia para prejudicar ninguém, né? Mas aquela prudência, né? É aí quando seus pensamentos se tornam limpos, seus pensamentos se tornam puros, seu coração. Muitas pessoas dizem, bem, a religião vem do coração. Não existe faculdade mental nesse pequeno compartimento chamado coração. Você não pode pensar com o seu coração. A Bíblia diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ele é porque as ações dele mostram que ele é, né? Mas eles dizem, você não pode pensar com o seu coração. Agora, depois a ciência provou, né? Você não pode, porque não há faculdade mental ali para que você faça. Jesus não estava falando do ser físico, ele estava falando do sobrenatural. Agora aqui está a história daquele homem que foi em Billy Graham, em Oral Roberts, em outro, e fez, e tem outra mensagem que ele diz que deu até carro para pregador, e alguém pegou, mandou ele, vai no irmão Branham, ele é profeta. Ele estava desesperado, ele queria ser cristão, aquele que puseram um pequeno folheto no paletó dele, e ele considerou aquilo mexeu com ele. E se nós pudermos ler toda essa história aqui, diz assim, nós somos ser trino, alma, corpo e espírito. Nós sabemos que a carne nós compreendemos isso. Nós sabemos o que é o espírito, ele controla a carne, mas o que é a alma? A alma é a natureza do espírito. Aí ele vai falar aqui, por que o animal não pode ser transformado? Porque ele tem espírito, e espírito de porco é porco, espírito de gato é gato, de coelho é coelho, de ovelha é ovelha, não tem como transformar, só se tivesse uma maneira de tirar o espírito de um animal e pôr no outro. Mas o homem, além de ter espírito, ele tem uma alma. A alma é a natureza do espírito. Aí trabalha nessa alma, que a palavra é apta para discernir, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, né? Então a alma é a natureza do espírito. Quando um homem é convertido, não significa, aqui temos um bom e profundo ensinamento, aí ele conta a história do homem. Eu espero que vocês captem isso. Algum tempo atrás, eu estava falando com algum rapaz outro dia. Um homem sentou na minha varanda e disse, irmão Branham, vamos ouvir toda a história, estamos só nós aqui mesmo. Irmão Branham, eu era um homem de negócio, eu passei anos tentando ser salvo, e ele estava me contando todos os seus problemas. Disse que sua esposa desceu e recebeu o Espírito, e ela não conseguia, e ela não conseguia essência, e ele não conseguia receber o Espírito. E ele disse que a mulher dele tinha recebido o Espírito Santo. Eu disse, o que você quer dizer, irmão? E ele me contou de onde ele era e se expressou. E ele disse, eu perguntei, você está tentando ser salvo?
Ele respondeu: sim, eu estou tentando ser salvo, irmão Branham. E eu disse: o senhor quer? Disse: eu penso que eu cruzei a linha, irmão Branham, onde não se pode mais ser salvo. Eu tinha anos procurando. Eu penso que eu cruzei a linha, irmão Branham, mas o irmão Branham tinha experiência, né? Além de ser profeta, né? Experiência também com Deus. Eu penso que eu cruzei a linha. Eu disse: eu não sei. O irmão Branham tinha que conversar com ele para ver o que ele tinha feito, se tinha, né, cruzado a mesma linha ou não. Ele disse: olha, eu fui às reuniões de Billy Graham, um grande e famoso pregador, e ele é um maravilhoso homem de Deus, fazendo uma grande obra para Deus, e ele disse, eu fui às reuniões dele e ele conclamou: todos os que desejam ser salvos, levante as mãos. E disse: eu levantei minha mão. Eu fui a uma sala de consulta e disse, então eles me disseram ali atrás que eu tinha que aceitar Jesus. E eu disse, eu me ajoelhei e orei, e eles me perguntaram: agora você crê em Jesus Cristo? Eu respondi: sim, eu aceito como meu salvador pessoal. Ele declarou: agora você está salvo. Levantou as mãos, ajoelhou, recebeu a oração, confessou. Disse: nada aconteceu comigo, irmão Branham. Sinto que ainda nada aconteceu. Disse: eu continuei assim por alguns anos, e eu encontrei o povo da Metodista Livre, que disseram que eu tinha que ficar feliz o suficiente para gritar. E eu disse, ele disse, eles oraram sobre mim e tudo mais, até que eu fiquei entusiasmado o suficiente para gritar. Cheguei nos metodistas, falaram isso, e eu fiquei entusiasmado o suficiente, fazendo tudo que estava no alcance dele, que ensinavam para ele. Continuou, eles disseram algo, eles disseram: agora você o recebeu, os metodistas, né? Você obteve santificação. Disse, e aí ele disse para o irmão Branham: eu saí e disse, eu estava procurando por tudo que eu podia, e disse, eu ainda não tinha obtido, irmão Branham. Disse, eu fui às reuniões do irmão Oral Robert. Ele disse, eles entraram na sala e me disseram que eu tinha que receber o Espírito Santo e que eu tinha que falar em línguas, ou então, olha aqui, olha o homem sedento, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que será farto. Não é coisa que qualquer coisinha que vai preencher. Eu não o tinha. Ele disse, eu entrei ali, eles oraram por mim e me disseram para falar com o Senhor, e disse, eu falei em línguas. Ele declarou, irmão Branham, eu ainda não recebi. E continuou, eu não sei o que fazer. Tem coisa que é só em desespero mesmo. Eu disse, agora, meu irmão. Ele prosseguiu, eu estive ali embaixo em Shreveport, na Voz da Cura, que é uma associação daquela que publica aquela revista, a Voz da Cura. Ele esteve lá também naquela associação, e eles me disseram que você é um profeta para eu vir até aqui, e que você seria capaz de revelar para mim, quando o Espírito viesse a você, qual é o meu problema. Ele foi no lugar certo, né? Agora no profeta de Deus, um homem sincero e com experiência com Deus, verdadeira, né? Eu disse, irmão, não tem que ser um profeta para fazer isso. A palavra do Senhor esclarece isso. Eu disse, não precisa de profecia. Eu afirmei, meu irmão, a única coisa que você só está confuso. Acontece que você só está confuso. Eu disse, eu quero lhe perguntar uma coisa, você sempre amou o Senhor Jesus? Ele respondeu, bem, eu pertencia à igreja presbiteriana, mas disse, eu ia lá
Eu disse: bem, eu quero lhe perguntar o que aconteceu, o que tomou lugar que fez com que você mudasse a sua maneira de pensar de uma vez por todas. Ele agora estava em busca mesmo de receber o Espírito Santo, não é de associar, né? Associar. Aqui, aí o irmão Branham diz: quando você está aqui, vai para ali, vai para acolá, mostra que você está desorientado, você não tem ainda. Mas olha onde está a palavra e fica ali até receber. Olha aqui, ó. Ele diz: ele disse: bem, minha esposa foi aos pentecostais e disse, ela recebeu o Espírito, e disse, então ela voltou e disse, ela estava tão feliz, e disse, aí o irmão Branham disse: eu indaguei, o que você pensou sobre aquilo? Você criticou? Ele respondeu: não. Ele disse: eu apenas pensei, bem, vamos ver quanto tempo dura. Quando a esposa dele recebeu o Espírito Santo junto com os pentecostais, o irmão Branham disse: e você criticou? Ele falou: não, eu só apenas disse, eu quero ver até quanto tempo dura. Aí, e disse, e aquilo continuou, disse, ela parecia mesmo tê-lo, mesmo que continuou. Ele contou um dia, aí ele contou uma história dele, por que ele estava daquele jeito, por que ele decidiu buscar Cristo. Ele contou: um dia eu estava chegando depois de realizar uma venda ali fora no jardim, e aconteceu de eu colocar a mão no meu bolso, olha o valor, hein, de um pedacinho. Tem uma mensagem que ele disse que era uma pequena etiqueta, um folhetim. Colocar a mão no meu bolso, alguém tinha me dado um folhetinho e disse, eu sentei no escritório e comecei a ler aquele folheto e disse, um sentimento mais terrível tomou conta de mim, que eu tinha que me acertar com Deus. Ele afirmou, eu tenho procurado por isso desde então. Foi em Billy Graham, Oral Roberts, não sei, pentecostais, não sei quem mais. E eu disse, eu quero lhe perguntar uma coisa. Quando esse sentimento veio sobre você, você nunca mais conseguiu se livrar dele? Ele respondeu, não, Senhor, não consegui. Aí o irmão Branham disse, eu disse, bem ali foi quando você recebeu Cristo. Considerar as coisas de Deus. Bem ali você recebeu Cristo, por isso você está com desespero, mas em outras coisas não vai preencher, agora se... E eu disse, isso não significa levantar as mãos, tudo bem, falar em línguas está bem, e eu disse, gritar está bem, mas esses são atributos de Cristo, depois que ele entra, é depois, não é fazer manufaturado, não é fazer mecanicamente. Isso vai acontecer com o Espírito Santo, mas busca a verdade, reverencia, dá a sua parcela de contribuição com reverência, espera em Deus, clama, né? Agora eles fazem isso, né? Vou gritar, eu vou falar em língua, eu vou para receber. Não, Deus não vai atrás disso, não. Deus quer, a obediência é melhor do que o sacrificar. E eu disse, receber a Cristo é receber a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa. Aí, então, vou continuar mais um pouquinho aqui, porque o irmão Branham mostra, conscientizando ele, que ele tinha Deus agora, né? Recebê-lo é vida. E eu disse, gritar, falar em língua, todas essas coisas, eu disse, são atributos que se seguem, mas primeiro é receber Cristo. Ele perguntou, então, irmão Branham, eu estou salvo por todo esse tempo? Respondi, certamente. Olhe, perguntei, você o ama? Ele respondeu, com todo o meu coração. Eu disse, uma vez você não o amava? Ele disse, isso é certo.
e agora você o ama? Ele respondeu: bem, esta é a verdade. Bem, você teve por todo esse tempo. Você teve por todo esse tempo. Mas o sistema engana. Mas você não falou em língua ainda. Você não gritou ainda. Você não fez isso ainda para mostrar que tem o Espírito Santo. Enganando. E a pessoa, ele já tem Deus, porque ele já está amando a verdade, está buscando a verdade, tem sede de Deus. Já tem Cristo no coração. Tem sede por Deus. A minha alma tem sede de ti, ó grande Deus. Né? Aí vai saciar em outras coisas, mostra que não tem Deus. Não, então você ama a Deus, você é sincero, então você já tem. Ele respondeu: bem, esta é a verdade. Bem, você obteve por todo o tempo. Ele saltou para fora da varanda e começou a chorar. E me segurou em meus braços e disse: ó Deus, tenho sido um cristão por todos esses anos, então, Senhor, porque eu te amo. Vocês veem o que realmente aconteceu? Foi que não lhe foi dita a verdade de uma forma clara no princípio. Aleluia. Aí a questão já estamos com aquele assunto da fé na mente e no coração, né? Vamos seguir aqui, porque aí nós não vamos por muito tempo não, mas olha aqui. O que? Você não poderia converter um porco em um cordeiro, ainda que você precisasse. Ele é um porco para começo de conversa. Ele cuida do seu próprio negócio e diz para o cordeiro cuidar do seu. Não tem interesse pelas coisas, natureza de porco. Ele cuida do próprio negócio e manda o cordeiro cuidar dos seus. A única forma que você teria para fazer com que o porco acreditasse que é errado ficar ali naquele chiqueiro, seria se você pusesse um espírito de cordeiro nele. Se ele alguma vez pudesse receber o espírito do cordeiro. Não tem nenhuma alma, porque ele não tem nenhuma alma. Mas se ele pudesse receber o espírito de um cordeiro, a própria natureza da coisa. Esta é a razão porque você não consegue fazer isso, converter um porco, porque ele não tem alma. Quem converte é seres humanos que tem alma. Você não pode converter um cordeiro porque ele não tem alma. O que ele é em seu espírito, ele tem aquela mesma natureza para sempre, vê? Mas o ser humano pode ser mudado de um porco para um cordeiro, porque ele tem uma alma criada à imagem de Deus. Amém. Então, a minha alma tem sede de ti, e aqueles que não despertaram ainda, estão saciando em outras coisas, né? E os que não têm nem eleição mesmo, fala: eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Mas quem tem, por isso é propagar o evangelho, que quem tem uma fagulha de vida eterna aí, vai dar ouvido, né? Eu vou passando para frente aqui, porque é muita coisa, né? Aí ele disse: eu creio que sou um cristão, porque eu amo também as coisas de Deus. E aqui na parte B do 115, a primeira coisa, você sabe disto em seu coração, então você expressa com seus lábios, e então isso se materializa, e é isso que você é. Não temos sede, buscamos as coisas de coração, e então nós podemos expressar, já não é mais da boca para fora, e as coisas que nós achamos impossível se materializa, porque agora nós temos
uma fé, o Espírito Santo no coração, né? Aí, ele continua aqui: se cada pequena coisa que surge, você corre a elas, aquilo que eu estava falando, é melhor tomar cuidado. Há algo que ainda não aconteceu. Ali teve sinais, maravilha, ali tem mais gente, ali é mais. Então, o que sacia a alma é a palavra, né? Se cada pequena coisa que surge, você corre a ela, é melhor tomar cuidado. Há algo que ainda não aconteceu. Você está expressando algo aqui que não está aqui. Acho que ele está expressando aqui na boca que não está aqui, né? Então, essas coisas que vai nos chamando a atenção, vai nos instruindo, e nós vamos nos conscientizando e dando lugar cada vez mais, e nós podemos ver o impossível para o homem, para a mente humana, se acontecer em nosso meio. Porque pode ir no melhor lugar, mas a questão está aqui, é igual se tem um problema, ou financeiro, ou um problema qualquer, vou mudar. Vai mudar, o problema acompanha, né? O problema está na pessoa. Então a mesma coisa é ir procurar religião, companheirismo. Então isso que o irmão Brana está falando, né? Nós, aqui ó, a parte B só do 17, no meio aqui, veio o que quero dizer, você deve falar o que você pensa. Se você não pensa aquilo, não diga aquilo. Veio, fale suas palavras, que elas venham do profundo do seu coração. Como Jesus disse para aquela árvore, nenhum homem coma de ti, porque não havia nem sombra de dúvida no seu coração. Ele teve coragem para dizer isso, né? No coração dele, que aquela árvore iria cair. Iria cair. Olha, se eu pudesse, eu leria isso aqui também, ó, do 121 ao 123, coisas profundas aqui. Aí ele fala aqui de Deus se expressar através do ser humano, né? Porque Deus, as ações, as palavras são pensamentos expressados. E homens de Deus, né, como foram os profetas e até hoje tem, expressa as coisas de Deus. E ele disse aqui de Davi, e ele disse aqui de vários profetas, né? Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui para nós, se nós lê isso aqui ou não, mas ainda dá um tempinho aqui. Não importa o que tinha sido feito, ele realizou milagres. Olhe para esta nação. E aí ele diz assim, tudo que aconteceu no ministério dele, ainda pessoas que não criam. Mas Isaías tinha dito lá atrás, Isaías, ele falou coisa aqui que era Deus, os profetas é Deus na boca deles. Isaías disse, mas quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor? Tu pode ver milagre, a ressurreição de gente, tudo, e os incrédulos não tomam posição, porque não tem fagulha de vida eterna. Mas Isaías disse lá, Jesus disse, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então ele diz, porque Isaías tinha dito lá. Aí a gente vai prosseguindo aqui. Quando Deus diz algo, isso tem que acontecer, porque primeiro é o seu pensamento e então sua palavra é expressada. Então nada, não importa o que venha ou o que vá, isso tem que acontecer. Se é a palavra de Deus, né? Podem vocês ver a infalibilidade da palavra? Que coisa! Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração,
a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Isaías também que disse isso. Observe, Deus, através do profeta Isaías, um homem que tinha os seus altos e baixos, como Davi teve problema, como nós, tinha suas falhas como nós, mas Deus tomou aquele homem tão rendido por ser um profeta, que as palavras dele, os pensamentos de Deus, aleluia, aquilo era pensamento de Deus sendo expresso. Os pensamentos de Deus expressados através daqueles lábios mortais de Isaías, um homem com pecados e coisas como eu tenho, como seus altos e baixos, como eu tenho e como você tem, mas um vaso rendido a Deus expressou os pensamentos de Deus por meio da palavra. E não importa o que eles fizessem, as palavras de Isaías tinham que se cumprir, pois aquilo era o pensamento de Deus, expressado através de Isaías. Aí está você, aleluia, ó Deus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó, que coisa! Quando o mundo não for mais, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não há de passar. Porque ele estava expressando em palavra o pensamento do Deus Todo-Poderoso. Próprio Cristo veio aqui, Deus em carne aqui, né? Para sangrar, para expressar, Deus falar. Deus não é uma voz solta aí no ar, né? Usou os profetas, depois Cristo. Hoje tem que usar a sua igreja. Nós temos que zelar, por isso que falo, nós vemos pessoas aí, mas fulana não é de tal igreja, já está de calça esporte, devia zelar pela congregação dela, né? Que ela está carregando, né? Eu lembro disso muito bem na polícia, né? E eu falava assim, é lamentável, 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 é triste. Nós estamos aqui lutando para melhorar a imagem da corporação, outro colega lá vestindo a mesma farda, manchando. E aí a imprensa não fala assim, o policial fez isso, não. Fala, a polícia fez isso. A polícia. E assim é na congregação. Não é o fulano de tal que fez isso, é o crente da mensagem fez isso. Não é, né? Aí é toda, aí eu estou vendo, esse dia nós estávamos vendo aí, mas a congregação tal não usa calça, mas tem uma moça aí que está usando, ela devia ou sai de lá ou honra o nome da sua congregação, né? Irmão Brana disse, se não está de acordo, sai de lá, mas se está de acordo, você tem que honrar, você está carregando a imagem, né? Então isso que o irmão Brana diz aqui, ó, ele estava expressando em palavra o pensamento do Deus Todo-Poderoso, o próprio Senhor Jesus, né? Ele era Deus. E quando nós, pela fé, podemos aceitar a palavra, ela tem que se materializar. Como isto emociona o meu coração em pensar. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, o que os pensamentos de Deus são, ele os expressa em palavra. Pensamento de Deus é expresso em palavra, através dos seus filhos e filhas, né? Foi os profetas, foi Cristo, hoje é seus filhos na terra, os pensamentos de Deus. E aqui está a palavra viva de Deus. Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora a parte B aqui também do 125, nós já estamos quase encerrando. Ele viu a coisa toda, a mente infinita de Deus previu isso.
E ele disse: agora, para redimir a raça caída, eu enviei o meu filho Jesus para redimir os caídos, os dele, né? Ali estava a palavra. No princípio, antes que houvesse uma palavra, era um pensamento. Antes era um pensamento. Ele foi expressado em palavra. E palavra se materializou e habitou entre nós. Aleluia. Talvez tenha sido 10 milhões de anos antes que o mundo fosse formado. 10 milhões de anos antes. O mundo não tem mais do que 6 mil anos, né? Mas no princípio criou Deus. O profeta diz: que princípio é esse? Né? Ele habitou a terra aí há 6 mil anos, mas no princípio criou Deus. Ele é eterno. E disse: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Se materializou há 2 mil anos atrás, né? Vamos dizer assim. O plano salvífico, né? Se cumpriu, se materializou. Mas na mente de Deus, era os pensamentos de Deus, o plano traçado de Deus, a presciência de Deus. E então ele diz assim: o pensamento de Deus viu o seu corpo em um tabernáculo de carne. Pensamento de Deus viu o corpo do próprio Deus, porque ele é teofânico. Teofania é um corpo que não pode ser apalpado, né? Aí é o corpo glorificado, como voltou a ser. Ele diz assim: os pensamentos de Deus viu o seu corpo, não é o nosso aqui não, o dele mesmo, o seu corpo em um tabernáculo de carne, arrancar o ferrão da morte. Aleluia! Glória a Deus! Os pensamentos de Deus viu o seu próprio corpo na carne, arrancar o ferrão da morte. Sangrou, derramou sangue inocente, imaculado. O irmão Brana disse: como a abelha pica com profundidade, ela deixa o ferrão ali, agora ela só faz barulho. E o ferrão da morte, morte é morte, separação eterna de Deus. Não é essa morte aqui para sepultura. O ferrão da morte foi tirado de nós, que agora nós temos vida eterna. Se morrermos, se for para a sepultura, estaremos na primeira ressurreição. Se ele vier com nós em vida, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. A morte saiu de nós. O sacrifício perfeito foi aceito por Deus aquele dia no Calvário. O julgamento que era para nós, ele tomou o nosso lugar. Aleluia! Saiu água, sangue, ele entregou o Espírito, mostrando que a formação da noiva, a vida para a igreja. Os pensamentos de Deus viu o seu corpo em um tabernáculo de carne, arrancar o ferrão da morte. O profeta chegou a dizer: ufa, ufa, glória a Deus, aleluia. Por isso, só isso aqui agora, parte do 132, parte B. Os tempos mudarão. Os tempos mudarão. Quantas coisas mudou? Quantas coisas modernas, era pós-moderna, mas nós não congratulamos com o pecado. Nós somos os antiquados para os dias de hoje. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Deus não muda. E nós também não mudamos. Porque nós estamos na embaixada celestial, regido pelas leis de Deus. Os tempos mudarão, as pessoas mudarão, nações mudarão, o mundo mudará, mas a palavra se moverá constantemente e para todo sempre, porque ela era o pensamento de Deus antes de ser expressado. Aleluia! Passa os céus e a terra e minha palavra não há de passar. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê discernimento, entendimento, revelação, amor pela causa, Deus sobre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, oremos. Santo Deus, amado Pai celestial, obrigado, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz
vitamina para nossas almas, Senhor. Toma controle, ó Senhor. Abençoa os que ouvirão por gravações. Ajuda nós, ó Senhor, a perseverar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma controle, que cada dia nós possamos ser melhor. Chegar em nossos lares, Senhor, e a atmosfera do Espírito Santo tome controle no ambiente, nos corações onde nós estivermos presentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, Deus continue abençoando. Essa palavra é um poço artesiano, ela jorra dia e noite, rocha, água da rocha, né? O irmão Brando disse, não é uma xicrinha que eu vi no desenho, não. Jorrou água para mais de 2 milhões de pessoas e animais e continua jorrando. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu sua mão, perseguindo alguns da igreja, matou Tiago, irmão de João. Também prendeu a Pedro, conhecido por Simão. 4 quaternos de soldados era uma grande preocupação. 16 homens bem armados, com espada, lança e escudo na mão, mostrando para seu chefe que seguro era a prisão. Mas a igreja naquela noite ajuntavam muitos irmãos, e para Pedro então faziam contínua oração. E naquela mesma noite um anjo foi na prisão, uma luz muito forte, causando um grande clarão. E o anjo falando a Pedro, levanta-te desse chão.